não minimizo nada, porque as pessoas falam assim, ai, Paula, isso aqui não é pouco, ou isso aqui é muito. Eu falo, gente, o que o líder precisa é a dor dele. Se você achar que a dificuldade dele de dar um feedback é pouco e não atender isso, você não está sendo relevante para aquele líder. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia, Soulan Recursos Humanos e Thomas International. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um webcast da Você Está Contratado e hoje eu estou aqui com a Paula Gianetti, que é diretora de RH Comunicação, já teve a área de marketing também? Já. Lá no Banco Travelex, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa atuação no banco, carreira dela, visão de futuro de trabalho e outros assuntos. Muito obrigada pelo convite, Marcelo, um prazer estar aqui com você. Que bom, Paula, vamos lá. Mas vamos falar de educação corporativa, que vocês lá no Travelex estão fazendo algumas coisas bem diferentes e já há algum tempo, né? Nessa área. Desde o início da pandemia, na verdade, aconteceu um fenômeno que eu acho que é interessante, que todo mundo, assim, gosta, né, da parte da educação e aquela questão sempre presencial sempre foi muito forte, né? Você sabe, a gente já deu aula, inclusive, nos mesmos lugares. Verdade. Sou apaixonada por educação. E quando aconteceu a pandemia, né, que é um desafio sempre para a gente do que vai fazer, a área de educação especificamente, né, o primeiro pensamento não pode estar reunido para tudo. Isso em função do histórico que a gente tem da área de educação, né? No Brasil, assim, até 2018, mais de 60% das empresas focavam só no presencial. Né? Só tinham a modalidade presencial. Não tinha outra coisa. Eu sempre quis fomentar essa coisa de ser mais virtual, mas também os recursos virtuais também não eram talvez tão bons, ou as pessoas nem conheciam as tecnologias. E aí eu tenho uma gerente de treinamento de desenvolvimento super boa, eu falei assim, vamos pensar um jeito diferente de fazer. E a gente tinha uma sala de treinamento, né, para trazer as pessoas. Eu falei, a gente não pode deixar de treinar e vai ter que arranjar um jeito de fazer diferente. E aí a gente começou a descobrir vários recursos e como é que coisas que já existiam desde muito tempo, quando você fala já de educação à distância, até fora do Brasil, que era usado para você fazer essas aulas de um jeito muito mais interativo, né? Porque as pessoas acham que é só gravação de vídeo, que é só PowerPoint animado. Isso aí absolutamente não tem nada a ver com uma educação, né, remota de qualidade. E aí a gente transformou a nossa sala de treinamento no estúdio. Que bacana. E aí é bom também com essa questão de que eu estava com marketing, porque as pessoas também nos ajudam com essa questão. Então, desde o time de marketing teve algum input nessa hora também. Teve. Ótimo, então, excelente. tipo assim, que equipamento de câmera, de vídeo, de som a gente tem que ter? Como é que a gente vai fazer alguma coisa no fundo que você possa usar como, né, para não ficar poluído? Então, assim, a gente teve toda uma assessoria, mas o que foi muito bacana é que as pessoas de treinamento começaram a se desenvolver em competências que eu acho que hoje em dia são muito mais necessárias para pessoas de treinamento em recursos humanos do que o era tradicionalmente, porque, na verdade, as pessoas cuidavam de logística, né, de treinamento, quando você fala de presencial. É verdade. Não de conteúdo, de curadoria. E aí a gente montou um estúdio de gravação. E olha que legal o valor aqui de equipes multidisciplinares também, né? Sim, muito, muito. Porque daí a gente conseguiu absorver isso e, inclusive, muito do que as meninas aprenderam no primeiro momento foi a equipe de marketing que treinou. Então, como é que eu mexo no Movavi? Como é que eu faço vídeo? Como é que eu faço edição? Isso aí foi a equipe de marketing que ensinou as meninas de treinamento. Então, você começa a ver, né, tem sinergias, obviamente, e tem potencialidades que as pessoas também querem aprender, fazer diferente, e que às vezes você não está aproveitando, porque você se fixa em coisas meio padrões, meio burocráticas, meio tradicionais, né? E quais foram os primeiros conteúdos que vocês tentaram colocar nesse novo meio? Os primeiros conteúdos foram conteúdos técnicos, né? Porque eu também tinha um paradigma, eu falava assim... Eu queria perguntar, por que você escolheu esse conteúdo? Porque eu falei assim, eu fiquei pensando, falei assim, é comportamental, eu mesma, né, aquilo que a gente tem de barreiras, de crenças, eu falei, acho que o comportamental não vai funcionar, vamos pelos técnicos. Então, começamos a fazer, né, os webinars, mais a parte técnica, mais as interações, mais as produções todas, e foi super bem. Então, a gente aumentou, só para você ter uma ideia, a gente tinha uma média de 10 a 15 horas de treinamento por funcionário, no modelo tradicional. No modelo tradicional presencial. No primeiro ano, a gente acabou o ano de 2020 com 50 horas por funcionário. Bom, eu ia te perguntar como foi a receptividade dos funcionários, acho que está respondido, né? Foi. E com uma avaliação de conteúdo muito boa, com uma qualidade realmente de aplicabilidade muito boa.
E aí, no finalzinho só de 2020, é que eu falei, antes de testar o modelo comportamental, eu vou ser cobaia. E aí, eu vi uma consultoria que estava fazendo treinamentos de liderança no modelo virtual, completamente virtual. Eu falei, eu vou me inscrever. Legal. E vou fazer. Porque daí, assim, nada melhor do que experimentar. Um curso no varejo, assim, um B2B, B2C, você era sobre foi lá liderança. E era sobre liderança. Eu falei, bom, fazer um curso de liderança nesse formato novo, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado, né? E eu amei, porque realmente foi muito bem organizado com as interações, com as atividades. Então, o que ele tinha de diferente dos outros cursos, na verdade, era só que as pessoas estavam não no mesmo ambiente, porque as atividades eram iguais, você também se reunia, usava-se todos os recursos dessas tecnologias de Zoom, né, de Teams, enfim, o Teams não tem isso, até onde eu sei, acho, de montar salas, acho que agora tem. Mas assim, você tinha trabalho em grupo, você tinha trabalho individual, você tinha trabalho de uma semana para outra, você tinha interação, você tinha vídeos. Então, assim, a mesma dinâmica que você tem num curso de programa que você faz com as pessoas, a única coisa é que a tua sala não era uma mesa, era um quadradinho onde você via as pessoas. E aí eu falei, bom, agora dá, eu descobri que dá, então vamos fazer alguns comportamentais também. Boa. E aí a gente foi por esse caminho também. Você se preocupa em medir resultado do treinamento? Quais são os indicadores que você tem para medir o treinamento? Então, eu vou te dizer que eu ainda estou muito próxima do que é o mercado, e é assustador dizer isso, mas assim, 68% dos treinamentos são medidos com avaliação de reação. A gente faz avaliação de reação. 1% só é feito sobre ROI, para ver quanto que tem de retorno. E aí, entre esses dois, tem a de aplicabilidade. Eu tenho feito de aplicabilidade também, mas se você me perguntar, você está tendo já um super índice, você consegue aferir isso tão fortemente, é muito mais difícil do que o de reação e do que o de ROI, se você de repente está vendo realmente depois o resultado final. Porque a aplicabilidade, você tem que pedir para o intermediário, que é o gestor, ou a área, para ver assim, o cara está fazendo. Então, essa medida, esse questionamento, fica mais difícil de você conseguir acompanhar e ter esse dado para você avaliar. Né? Sabe, eu vou falar da minha pesquisa de doutorado, que já tem uns 15 anos que eu publiquei, né? Eu fui ver melhores práticas de recursos humanos nas empresas que eram, naquela época, líderes do setor de atividade delas. E algo que eu identifiquei é que elas não se preocupavam tanto com o ROI de treinamentos. A postura era mais, vamos treinar, porque treinar é bom. Olha. E tinham menos essa preocupação. Será que estavam certos já nessa época? Ou será que abandonaram porque realmente é difícil a gente conseguir fazer isso? Olha, eu também não sei, mas assim, eu acho que pelo menos o da aplicabilidade, que em algum momento aquilo vai virar resultado, eu acho que é importante. Agora, essa questão do treinamento ser bom, eu também, esses últimos 2 anos, também fiquei olhando bastante a fundo os resultados de pesquisa de engajamento, né? É porque a gente faz isso periodicamente. E capacitação é sempre alguma coisa que é um índice importante, obviamente, no todo, de saber como é que você está capacitando no fator engajamento das pessoas. E eu vi um dado bem interessante, que eu fiz um grupo focal até para poder explorar, que era assim, as pessoas falam assim, a sua empresa oferece capacitação? Sim, um monte. Aliás, a gente aumentou muito a capacitação. Você se sente que está sendo bem desenvolvido? Não tanto. Aí eu falei, opa, como é que é isso, né, para as pessoas? Então, e aí eu fui conversar com as pessoas, quando é capacitação técnica, a pessoa entende que isso não é desenvolvimento, que isso daí é para você fazer a sua atividade. É uma obrigação, a empresa tem que te dar. Exato. O desenvolvimento é quando você tem mentoria, que a gente implementou um programa de mentoria, é quando você tem treinamentos comportamentais de desenvolvimento até de autoconhecimento e autogestão. Então, as pessoas entendem de forma diferente. E aí, quando eu soube disso, a gente implementou um programa de mentoria, a gente implementou outras questões para poder dar conta, porque senão você acha que é tudo treinamento. Não, não é tudo treinamento. As pessoas têm esse pensamento, né? E na hora que você fala de desenvolvimento da pessoa, do crescimento, pensando no futuro, é treinar o quê, então? O que a gente precisa aprender agora? Olha, é a frase que todo mundo já está sabendo, aprender a desaprender, aprender de novo. Não, assim, o que eu acho que é um pouco desafiador, mas também, assim, delicioso, né? E também, por que eu falo do desafiador? A gente não sabe tudo que a gente tem que capacitar as pessoas. Por exemplo, eu estou no mercado financeiro. Mercado financeiro, a cada respiro muda alguma coisa. Ou de tecnologia, ou de legislação, Sim. ou das duas coisas juntas, né? Então, assim, a gente tenta ir naquilo que a gente já sabe que vai precisar, naqueles conhecimentos mais, né, transversais, mas tem muita coisa que a gente tem que fazer direto. E, aliás, eu acho que a grande vantagem da gente ter vivenciado e as pessoas verem que o digital, que é muito mais escalável, está funcionando, é justamente porque, assim, se a gente fosse querer dar conta de tudo
essas novidades que a gente nem sabe que vai ter, não tem dinheiro para isso, né? Não tem orçamento para fazer tanto treinamento assim. Então, eu acho que calhou de ser um bom momento onde está tudo mudando, mas você tem muito mais recurso para poder capacitar as pessoas. Então, eu acho curioso o pessoal falar de competências do futuro, né? E nesse momento, né? Assim, quais são? Eu, sinceramente, eu não tenho muita certeza. Eu acho que é mais nessa linha, né? De adaptabilidade, reaprender, desaprender, deixar de fazer algumas coisas. E aí, nesse sentido, como é que a pandemia mexeu com vocês? Então, a pandemia, primeiro, foi aquele susto que todo mundo teve, né? E a gente tem um pedaço do nosso business, a gente tem banco, a gente tem corretora. A corretora tem lojas físicas em shopping, e fecha num primeiro momento, né? Então, o que a gente fez, né? Eu acho que essa foi uma sacada da nossa presidente, assim, fantástica, que ela falou assim, gente, tudo bem, as pessoas vão ficar um mês de férias, mas depois as voltas vão fazer o quê em casa, né? Não estou pensando não só, que não vai ter como fazer o resultado dessa forma, a gente vai usar os outros canais, mas as pessoas vão ficar ansiosas, angustiadas, quer dizer, como é que a gente deixa essas pessoas produtivas? E aí a gente montou um time multidisciplinar e a gente resolveu a gente chamou um projeto de Task Force 300. Porque eram 300? 300 funcionários nas lojas no Brasil inteiro, que a gente teria que ver o que fazer com essas pessoas. E aí a gente sempre tem necessidades e poucos braços, como a gente fala, né? Pouca gente para fazer tudo que a gente tem que fazer. A gente falou, o que a gente precisaria ter mais gente ajudando? E a gente fez um levantamento com esses funcionários sobre conhecimentos e interesses com eles e a gente alocou as pessoas em diferentes squads. Então, tinha os squads mais simples, que era botar as pessoas para fazer ligação para cliente, fazer uma prospecção ativa, mas a gente descobriu, por exemplo, pessoas que eram ótimas, que eram formadas, por exemplo, em design gráfico. Aí a gente ganhou mais 4 pessoas para ajudar a área de marketing, para poder produzir materiais de comunicação. Um Foi talento excelente. Que estava escondido lá dentro da organização. Descobrimos meninas que tinham pedagogia como formação, vieram para a área de treinamento para ajudar no treinamento. Então, a gente descobriu, as pessoas são muito mais do que o job description, né? E a gente ingessa isso nessas caixinhas. Então, a gente teve assim, além dos ganhos mesmo, até porque a gente fez resultado financeiro com prospecção, os ganhos que a gente teve de nível de engajamento, das pessoas mandando feedbacks dizendo assim, que bom que vocês estão preocupados em a gente ser produtivo, que bom que vocês estão dando desafios e visibilidade. Porque eu tinha pessoas no Brasil que estão numa loja, no Nordeste, que eu nunca vi na vida. E, de repente, eu descubro que aquela pessoa é um talento e falo assim, nossa, se tiver uma possibilidade, você tem vontade de vir para São Paulo? Ou trabalhar daí para São Paulo, porque hoje em dia, né, é possível. E isso antes era impensável, né? Então, a gente teve muita gente que teve mobilidade interna em função dessa exposição. E sem sair da cidade de origem. Sair da cidade. Excelente. Isso aqui, vocês fecharam as lojas, mas não demitiram essas pessoas. Vocês buscaram uma maneira dessas pessoas continuarem contribuindo com o negócio. Reduzimos, às vezes, algum pouquinho de jornada, né? Porque, obviamente, você também tem que fazer um ajuste, mas o nosso foco foi como é que a gente preserva as pessoas e como é que a gente utiliza desse capital humano aí para fazer alguma outra coisa, né, que funcione aqui dentro. Gente, não é custo. Não, gente, não é custo, gente é investimento. Gente é capital. Não, sensacional. E deu uma visibilidade para um monte de pessoas que estavam aí espalhadas com talentos ocultos e que agora estão sendo mais bem utilizados e as pessoas mais felizes. Com certeza. E com certeza produzindo mais para o Travelex. Muito bacana. Você teve a área de marketing durante um tempo, né? Você mencionou aí a influência que eles tiveram, te ajudaram no trabalho com treinamento também. Como é que é isso? Você não começou com essa posição híbrida dessa maneira, né? Não comecei com... Híbrida, para falar uma palavra do momento também, né? Na verdade, assim, e ela já era híbrida com outras coisas, né? Porque às vezes a gente acumula na área de recursos humanos, eu brinco que a gente, assim, tudo que sobra também vira recursos humanos, né? Eu também tinha facilities, também tinha outras estruturas embaixo. Certo. Tinha até ouvidoria, né? E a área de marketing durante esse período foi muito porque, assim, a comunicação é uma coisa que... Não existe aquele negócio, o que é comunicação externa e interna? Você falou uma coisa, algum funcionário pegou e colocou aquilo na tua rede social... É interno e externo, né? Não tem o que fazer. Instantâneo. Instantâneo. Não tem off mais, né? On e off, é tudo on. Então, o fato de colocar junto é ver como é que a gente fazia tanto as coisas de fora chegarem, né, para os funcionários, para as pessoas terem visibilidade do que está acontecendo, de ter mais informação, porque é muito comum nas empresas, né, fazer um lançamento de um produto e o funcionário não saber que você lançou um produto. Ou você mudar um sistema, oferecer um serviço e o funcionário não saber. Descobrir pela mídia, né? Pois é, que é péssimo. Então a gente falou, a ideia de fazer isso é tanto informar melhor internamente sobre o que está indo para fora, quanto fazer o inverso também, né? O de fora trazer para dentro.
Então, com isso, a gente acha que ganhou muita sinergia. Tanto que a nossa newsletter hoje é uma newsletter que é de tudo junto. Ela sai com coisas de mercado, sai com clipping, sai com programas internos que estão acontecendo, comunicação interna, treinamentos que estão rolando. Então, ela consolida tudo o que está acontecendo e que pode se interessar aos funcionários. Você tocou em 2 pontos que são muito importantes de posicionamento da liderança num momento de crise. A pandemia, obviamente, foi um momento de crise prolongada. Esses 2 papéis são dar a informação correta no tempo certo, de forma regular, na profundidade que é necessária. Necessária para o quê? Para fazer o trabalho que é essencial, né? Então, e o trabalho essencial, você falou das squads, onde vocês foram buscar pessoas para trabalhar com o cliente, né? E o cliente reconheceu isso e o funcionário reconheceu isso. Então, no momento de crise, a gente precisa dar informação correta e o menos é mais, né? Focar as pessoas no trabalho que é essencial ser feito. Exatamente. Menos é mais, é a questão de você realmente valorizar que as pessoas estão ali engajadas, porque as pessoas falam assim, a pessoa não vai querer fazer uma coisa que não seja o que é. Quem disse que você já ofereceu? Você já perguntou para as pessoas? Então, assim, eu acho que cada vez mais eu vejo que o resultado final, a gente já sabe, né? É fruto de um engajamento. O engajamento só se dá se a pessoa entende que ela está contribuindo com tudo que ela pode, não só com aquilo que você pediu. Aliás, o que você pediu, às vezes, é a parte que ela menos gosta. Ela vai fazer também, né? Pois é. Mas também. Aproveita o restante. Você falou há pouco comigo, a gente estava nos bastidores aqui, se preparando para entrar no ar, né? Você falou de Humanocracia, o livro do Gary Hamel, que recomendou muito a leitura. Por quê? Porque eu acho que a gente está... Ele fala de exatamente isso, né? O subtítulo do livro eu nunca lembro muito certo, mas é como fazer organizações tão maravilhosas, né? Tão boas quanto as pessoas que estão dentro da organização, né? Sim. A grande crítica do livro é isso. A gente tem burocracias, a gente tem job descriptions, a gente tem coisas muito processuais, muito amarradas e... A capacidade humana é muito plástica, é muito flexível. E quando você precisa deslocar, então, quer dizer, se fosse realmente maquininha, num momento de pandemia, eu ia dizer, faz outra coisa, a pessoa fala assim, não posso fazer, ou não sei fazer. As pessoas sabem, elas aprendem, né? Então, ele fala como é que a gente deveria tornar as organizações um lugar onde eu posso ser mais plástico, mais flexível, usar melhor disso. E eu tenho lido muita coisa, tenho conversado com alguns colegas também que trabalham com esse conceito, né? Que não é novo, de job crafting, de quando você faz um team build, quando você faz uma meta, você fala, tudo bem, você sabe que você tem uma determinada área, tem uma determinada entrega, mas como é que você vai fazer isso? O que você pode entregar? O nível de compromisso, de comprometimento que a pessoa tem quando ela define como ela vai entregar e contribuir é completamente diferente, né? Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Olha que legal. É o job description versus o job crafting. Exatamente. Não é? Exatamente. Parem de escrever job descriptions. Muito legal. Como é que você se mantém atualizada? Você já falou, você dá aula, você lê, você já citou várias estatísticas aqui, né, no que você coloca pra gente. Isso eu acho muito legal e um diferencial importante para o profissional de recursos humanos, saber trabalhar com dados. Como é que você se mantém atualizada? Olha, eu tenho uma parte que, obviamente, os temas de interesse, o que você falou, para fazer aula você tem que estudar, você tem que saber o que está acontecendo no mercado, tem que ler. Mas uma coisa que eu acho que me ajuda muito, e eu recomendo sempre para as pessoas, é tentar procurar coisa que não tem nada a ver com o que você está fazendo. Ok. Então, por exemplo, durante a pandemia, eu me inscrevi num monte de webinar e de treinamentos que não tinham nada a ver com recursos humanos. Aí as pessoas falam assim, mas não é perda de tempo? Eu falo, não. Porque às vezes, se for perda de tempo, eu desligo, beleza. Mas se não, eu pego alguma coisa. Um deles foi sobre treinamento de microexpressões faciais, do Paul Ekman, lá do grupo de um professor da USP. E aí eu sempre me interessei, né? Porque eu sou psicóloga comportamental. Sim, okay. Mas assim, me caiu uma ficha que eu falei assim, gente, a gente tá na pandemia, eu só vejo as pessoas por vídeo.
Eu não tenho mais aquele negócio do cafezinho. Eu não tenho assim, será que eu tô capturando tudo? Porque a gente começou naquele negócio de task, né? Você liga e você fala, bom dia, tudo bem? Não, atividade. Você não olha se a pessoa tá um pouco mais triste, você não percebe o tom de voz, você não percebe mais o outro nessa dinâmica, né? Que é o que as pessoas têm se queixado. Então, para mim foi ótimo, porque eu comecei a olhar e falei assim, nossa, olha, a gente não presta atenção. Então, aquele negócio do abrir a câmera, abre a câmera, pede para abrir. Sim, eu concordo. E como é que esse webinário veio? Você pesquisou, procurou ou foi um pouco assim? Na verdade, assim, eu tenho vários mailings, várias coisas que eu vou me cadastrando, sabe? De temas que eu... E aí eu tenho o mailing do Paul Ekman também do Instituto. E aí veio lá e falou, opa, isso aqui parece que tá interessante. Que interessante. E ele fez isso em função da pandemia também ou não? Não, é um programa normal que tem. E aí eu achei interessante. Não, mas super. Super bacana. Outra coisa que eu fiz também, foi um pouquinho antes da pandemia, eu não sabia que ia me ajudar tanto, mas essa história de você abrir a tua cabeça e tentar aprender coisas novas, né? Eu fiz um curso, você que é da área de tecnologia vai falar de programação para não programadores. Uau, que legal. E eu falei, puxa, todo mundo fala de tecnologia, que é a nova linguagem, que vai substituir, que todo mundo vai ter que saber. Eu falei, vou fazer esse raio desse programa. E o que eu achei que é muito bacana, lógico, não saí programador. Eu entendi o que é HTML. Tá. Até fiz um aplicativinho no Android. Aprendi a fazer um aplicativo rapidinho no Android. Eu nunca desenvolvi um aplicativo no Android. Então, eu fiz Está na minha frente. Mas o que eu achei bacana é que justamente você entende a lógica de que tudo está se transformando com experiência, né, com construção. Tudo vai se transformar numa tecnologia. Se você não puder... Aquela história do que as pessoas achavam que era meio falta de respeito, né? Que quando você está conversando com alguém, fala assim, quer que eu desenhe? É importante, desenha, mostra como vai ser para as pessoas. Isso acaba assim, reduz um monte de retrabalho, reduz um monte de falta de entendimento. Então, são coisas que tá numa outra área, num outro assunto, e que quando você traz para o seu dia a dia, você fala assim, nossa, né? Super útil. Que legal. Então, os inputs vêm de diversos mailings, grupos de WhatsApp, grupos profissionais que você participa e de algum momento, assim... E vou fazendo as curadorias, né? Então, e como tem muita coisa, assim, aquilo, a gente uma vez conversou sobre FOMO, né? Sobre querer tudo, querer ver tudo, querer ler tudo. Eu também sou um pouco assim, com leitura, com livros. Eu comecei a fazer, por exemplo, agora, no começo do ano, uma coisa chamada, que é uma iniciativa da empresa, né? E que eu vou fazer para o Brasil também, que a gente está chamando de Learning Bites, né? Então, assim... Tem tanta coisa, tem tanto conteúdo bacana, né? O que falta, na verdade, que é acho que uma das competências de recursos humanos a gente tem que saber fazer curadoria, seleção de conteúdo. Tá certo. Né? Eu consegui, gratuitamente, uma lista de livros que estão disponíveis. Já fiz 2 listas enormes de curadoria de todos os livros que são animados. E tem vários fornecedores na internet que fazem, porque eles não são nem conteudistas de livro. Eles dão outro... Por exemplo, existe uma empresa na internet que é uma empresa de idioma, que faz o livro em inglês para você aprender inglês através de audiolivro, coisa assim, e que faz os livros animados. Tá. O que é um livro animado? O livro animado você pega um livro de um grande autor, aí você faz como se fosse uma tela em branco, um whiteboard, que alguém vai desenhando e contando os principais conceitos daquele livro. Bacana. E aí, se você não quiser ler o livro, em 8 minutos você sabe o que aquele autor fala sobre aquele conceito. Você tem o áudio e o desenho que você vai acompanhando. Exato. É o desenho que você acabou de falar. Desenhe, para você entender que se você é visual... tem um monte de coisa, de palestras, de webinar que foram sendo gravados e disponibilizados durante esses 2 anos. Então, você juntar sobre isso e você poder falar assim, olha, esse mês a gente vai disponibilizar isso. E tem aqui o vídeo, tem a palestra, tem o livro, escolha o que você quiser. Vários formatos sobre o mesmo assunto. Você não precisa... E aí você fala do custo, né? Custo de disponibilizar esse tipo de coisa. Qualquer programa, qualquer conteúdo desse para você chamar alguém ou montar isso sairia muito caro. Você já tem pronto hoje. Então, a questão de como é que você utiliza melhor desses recursos. Muito legal. Né? Isso é o microlearning. É o microlearning. Das pílulazinhas. Então, isso aqui não bate, não volta aqui, fechando o ciclo com o que eu falei antes, de que as melhores empresas não se preocupam tanto com o ROI do treinamento. Não é isso que você está fazendo? Você está oferecendo conteúdo bem diversificado para as pessoas. Eu acho que sim. E elas vão explorar e vão aprender aquilo que elas têm interesse em fazer. Eu acho que você tem razão. Até porque, assim, você foca num aprendizado, né? Como eu também dei meu exemplo, de repente ele serve para outra coisa, né? Então, você vai medir aonde esse aprendizagem, esse resultado. Boa. Pois às vezes você não precisa nem do feedback do gestor da pessoa também. E você está dando a chance das pessoas pivotarem interesses e carreiras. Com certeza. Como é que você entrou em RH?
Olha, eu entrei em RH de um jeito bem estranho, na verdade, porque eu nunca quis trabalhar em recursos humanos. Okay. Eu sou psicóloga de formação. Tá estranho já. Já sou estranha por natureza. Aliás, eu não queria fazer psicologia também. Eu entrei em psicologia sem querer, porque eu ia fazer marketing. Olha só. Só que marketing era muito concorrido. Aí eu falei assim, nossa, publicidade eu não vou conseguir entrar, eu vou de treineira. Do lado estava escrito psicologia. Eu falei, psicologia. Botei na ficha e mandei. Então eu não tinha nem ideia o que era psicologia. Entrei na faculdade de psicologia, acabei gostando, acabei ficando e, bom, e acabei seguindo por ali. Pois é, mas é para começar a trabalhar, clínica ou RH? Então, não era nem clínica nem RH, era educação. Tá. Me formei para trabalhar com educação. Ok. E aí, as pessoas falam assim, nossa, você deveria passar por RH. Eu falei assim, não quero. Uma amiga minha fez, digamos, uma aposta, né? Ela falou assim, ai, como você está sendo preconceituosa, você nem sabe o que é. E você fica falando assim. Eu falei assim, não, eu não sou preconceituosa, não. Ela falou assim, tá aqui uma ficha de inscrição, quero ver você se inscrever para esse programa de trainee. Aí eu peguei e inscrevi. E o que ela viu em você que achava que ia dar certo em RH? A parte de educação corporativa. Tá bom. Okay. E no final das contas, entrei, né, num programa de trainees lá na Unilever. E entrei em trade marketing, não entrei em recursos humanos, Marcelo. Então, eu sou uma pessoa bem esquisita e marketing me persegue. Uhum. Então, eu trabalhei 2-3 anos em trade marketing antes de ir para treinamento, e aí dali para frente que eu fiz a minha carreira. Que legal. E aí agora você teve marketing, foi diretora de marketing, olha só. Deu certo nas duas áreas, RH e marketing. Você sabe o que é interessante? Porque assim, o marketing de agora não tem nada a ver com o marketing do que eu conhecia também, né? Então, você começa a ver, você fala, porque o meu era totalmente offline. Então, por exemplo, pesquisa de marketing. Você não conseguia ver comportamento através de cliques e de internet. Isso aqui para mim foi tudo novo que eu aprendi. A gente comprava pesquisas, né, do Ibope, pesquisas aquelas de papel sobre hábitos e atitudes do consumidor para você fazer análise e tudo isso. Então, assim, hoje em dia são os mesmos conceitos, mas aplicado numa velocidade e numa capacidade que você tem de gerar dados, de gerar insights absurdamente louco, né? Então, foi bom também, porque aprendi essa nova realidade do marketing digital. O marketing que você viu agora não é o marketing que você estudou e fez lá atrás. O RH de agora é o RH lá de trás? De jeito nenhum. Mudou como? Mudou que eu acho que ele está tendo essas mudanças de conhecimento, né? Então, é o que eu falei, por exemplo, treinamento para mim, quando eu entrei, o que a gente cuidava? De você contratar um consultor, de você cuidar da logística e olhe lá, né? Porque você não fazia o treinamento. Algumas vezes você ia para a sala de aula para alguma temática sua. Hoje em dia você tem que ser curador, você tem que ser produtor, você tem que ser outras coisas, né? E isso se aplica, eu acho que em todas as outras funções também de recursos humanos, né? Você fala de remuneração, você fala de performance, não fala mais disso, você fala de análise, de analytics, de insights, de outras atividades de engajamento que vão impactar performance, que vão impactar resultado. Então, eu acho que mudou completamente a forma como a gente via. Não vejo isso ainda tão forte em todas as empresas, acho porque a gente ainda tem coisas muito tradicionais, mas eu acho que também a quantidade de startups que estão oferecendo recursos que fazem você repensar o que você faz, porque a tecnologia já faz o que você está fazendo. É verdade. Então você vai ter que fazer uma coisa diferente. Tire o robô de dentro de você. Pois exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta sobre a Unilever. Eu não trabalhei na Unilever, mas eu conheço muita gente que passou pela Unilever e tem essa reputação de ser um celeiro de talentos, né? De formar muito bem gente que passa por lá. Como é que é isso lá dentro da Unilever, então? Como é que isso acontece? Então, a Unilever, ela se posiciona, inclusive quando a gente entra, eles falam, nós somos uma empresa escola, né? Eu já escutei isso várias vezes quando eu trabalhava lá. E o que era isso? Então, assim, você vai trazer pessoas talentosas, nem todo mundo vai chegar diretor, mas a gente quer fazer com que todo mundo tenha capacidade para isso. Certo. Não se preocupa em ser a primeira em termos de pagamento, recompensa, porque você consegue se desenvolver. E uma coisa que eu acho que faz promover esse desenvolvimento é que, assim, ela é muito processual. Ela é uma empresa muito processual. Mas ela tem um princípio que, assim, eu tenho lá os meus limites dos meus processos. Dentro daquele quadrado, você pode fazer o que você quiser. Então, assim, fechando o resultado, estando dentro da ética, você tem lá os quadrados. Aqui você faz o que você quiser. Isso, quando você está no início de carreira, te dá uma autonomia enorme. Então, eu podia demitir, contratar, não sei o que lá, até um determinado nível, até um determinado valor e tudo isso. Quando você vê as empresas que são maiores que falam que tem muita autonomia, na verdade, se você não tem esses limites mínimos por níveis, eu acho que isso é que funcionava na Unilever.
você tem que ter muita experiência para não fazer besteira. Porque se você fizer, a besteira é muito grande. Então, você cria o conhecimento, fica só em você, não fica no processo. Então, ao mesmo tempo que é muito bom para desenvolver pessoas, tem um determinado momento que ou você está lá como líder fazendo as coisas, ou você acaba saindo de lá, porque você vê que, assim, aqui eu já não vou ter mais o que aprender. Eu já aprendi tudo que eu tenho, então eu posso replicar em outro lugar. Por quê? A empresa é a prova de gente. Não tem como errar. Por causa dos processos, por causa dos limites. Se você sair, não vai fazer diferença. Você vai mexer dentro daquele seu quadrado. É uma máquina. Ali, é uma máquina. Quando eu saí da Unilever e fui para o Banco Real, eu vi uma realidade completamente diferente. Não tinha processo quase nenhum. Fiquei até maluca quando eu cheguei lá montando alguns processos. Mas, em compensação, tinha o engajamento em último nível. Então, assim, não importa, eu vou aprender para fazer porque eu sei qual que é o meu propósito aqui dentro, né? E eu fazia porque eu estou comprada com a empresa. E eu aprendo e eu replico se tiver que replicar. Então, são modelos totalmente diferentes. Mas aí, para você poder botar a pessoa num desafio maior, é sempre mais arriscado. Porque se a pessoa não aprendeu isso de alguma forma, não teve essa experiência, o risco da tomada de decisão é muito grande. Na cadeira nova, talvez ela não consiga aprender, né? Porque não vai ter essa sacada de que é um espaço maior para ela atuar. O que moveu tuas decisões de carreira? Olha, eu tinha muito claro que eu queria... eu acho que desde cedo, e a Unilever nesse sentido provê muitas ferramentas, eu sabia o que eu gostava, o que eu não gostava, o que era boa. Acho que isso é importante, você saber no que você é bom, né? Eu era boa de gestão de projetos, sempre fui. Né? Sempre fui também boa de implementação, né? E sempre fui curiosa, sempre gostei de coisas diferentes. Então, essas 3 coisas funcionavam bem. E aí eu vi que sempre todas as mudanças dentro da Unilever ou em outras empresas que eu passei, acabavam sendo ciclos que eram quase como se fossem projetos. Eu falei, puxa, se isso aqui é a minha vantagem, eu quero ser consultor. O consultor trabalha para o projeto, Entendi. né? Entendi. Então, eu fiz um plano de carreira, na verdade, pensando em como é que eu me formo para ser consultor, porque não existe escola para consultor. Então, eu falei, vou ter que passar por diferentes segmentos de mercado, passei por bens de consumo, passei por banco, passei por capital intensivo, né, extração, que foi cimentos, passei por tecnologia na Lenovo, falei, cumpri, né, checklist que eu conheço diferentes realidades. Fiz formações que ajudariam, então, diagnóstico cultural, gestão de projetos e tudo isso para poder me formar. E aí fui, né, fazendo isso até o momento que eu falei, agora eu vou ser consultora. E, obviamente, fiz o meu plano de negócio, né, onde eu vou conseguir cliente, porque isso daí as pessoas sempre esquecem também, né? Os meus colegas de recursos humanos, fui dar aula, porque é um público que consome conteúdo, né? Fiz conselho também, a formação para ser conselheira, porque você sabe que os comitês de pessoas sempre precisam de pessoas que tenham, né, projetos, tenham essa visão de como é que ajuda a organizar as coisas. Então, eu fui fazendo isso para poder me organizar. Virei consultora, e falei que nunca mais voltava para empresas de novo, né? E aí a gente descobre, nunca fale nunca e nunca fale sempre, né? Aquelas coisas assim, fui fazer um projeto na Travelex, acabei ficando. E acabou ficando. Tô lá quase 4 anos. 4 anos já, muito legal. Muito legal. Essa construção sólida, assim, é bastante... É quase que inédito a gente ouvir pessoas assim, né? Com essa determinação e com essa clareza de construção de carreira. Eu sou uma pessoa, assim, que... Tudo que eu aprendo, se eu acho que é útil, eu aplico. Então, quando me contaram que carreira, né? E você também acredita muito nisso, você também faz bem direitinho isso. Carreira é uma construção e você tem que ter disciplina e botar realmente um plano. Disciplina é um ponto importante. Disciplina. Eu fiz exatamente isso. Eu botei num plano. E assim, eu sabia que eu não ia ser consultora saindo direto da Unilever. Consultora de uma única empresa não existe, né? Mas eu falei, o que eu preciso para chegar lá? E aí você coloca isso como se fosse um plano de desenvolvimento. Vamos focar agora na atuação como recursos humanos dentro de uma empresa, né? Como é que RH conquista um lugar à mesa? Sendo relevante, né? Fazendo o apoio que precisa ser feito para o negócio. Então, e às vezes a entrada acontece dos jeitos mais engraçados possíveis, mas assim, eu não minimizo nada, porque as pessoas falam assim, ai Paula, isso aqui não é pouco, ou isso aqui é muito. Eu falo, gente, o que o líder precisa é a dor dele. Se você achar que a dificuldade dele de dar um feedback é pouco e não atender isso, você não está sendo relevante para aquele líder. Então, eu nunca deixei de ver assim, esse cara não sabe fazer isso, ou esse cara precisa disso. Eu falo assim, mas sou eu que tenho que ajudar? Não, eu vou e eu ajudo.
Quando você ajuda, às vezes, em pequenas coisas, você é envolvido em grandes coisas também, porque a pessoa se sente confiante daquilo, né? Muito legal. Então, eu tive 2 exemplos que foram tão interessantes. Uma das posições de diretora que eu tinha acabado de assumir, como eu tinha sido business partner de uma área, e as áreas, obviamente, são conflitivas entre si, as pessoas falaram, você vai ter dificuldade de entrar em outras 2 VPs aqui, nos outros pares, porque eles sabem que você tem mais afinidade com outro VP, né? Eu falei, como é que eu vou conquistar essas pessoas, né? Um desses executivos, ele nem era brasileiro, ele é português, um senhor, né? E uma pessoa, assim, bem difícil, né? Aquela pessoa que entrava, assim, na sala e falava com a pessoa, não dava bom dia pra ninguém, sabe? Aquela coisa super direto, super... E eu né, bom dia e tudo. E ele, se ele não interessava, ele absolutamente ignorava. Então eu falei assim, esse aqui vai ser bem difícil mesmo. Aí um dia eu cheguei, né, na nossa sala, onde toda a diretoria estava junto, e comecei a trazer uns chocolatinhos, né, umas bolachinhas. Estou falando sério. Aí ele chegou assim, ele falou assim, o que é isto? Aí eu falei, chocolates e biscoitos. Aí ele falou assim, e quem trouxe? Aí eu falei, fui eu. Aí ele falou assim, e por quê? Eu falei, porque eu gosto de vocês. Sério, aquele dia ele parou, ele começou a me dar bom dia, ele começou a trazer o chocolatinho, ele mudou, porque a pessoa viu que existia atenção, que existia um cuidado, independente do que se ele precisar ou não, eu tô aqui, né? Então, assim, foi um jeito que eu comecei. E realmente fizemos depois uma super parceria, inclusive do feedback de chegar assim, ó, você não sai chegando sem falar com as pessoas, viu? Você primeiro chega e dá oi para as pessoas, se apresenta. Um dia, uma das minhas gerentes, numa das fábricas que ele foi visitar, porque tinha Deus no céu e ele na terra, né? Ele chegou, ela me ligou e falou assim, Paula, o que você fez com o Lencastre? Aí eu falei assim, como assim? Que show de horror que ele fez aí na fábrica? Me conte. Ela falou assim, não, ele chegou e me pediu para marcar no almoço que ele quer sentar numa mesa com os operadores lá da fábrica, né? Para conversar. Aí eu falei, ai, que bom, tá funcionando. Né? As aulas de etiqueta, eu brinco que recursos humanos também dá aula de etiqueta. Pequenos gestos causando grandes transformações. Muito bom, muito bom. Que recomendação que você dá para um jovem profissional de recursos humanos? Olha, estuda muito, né? Tipo assim, não dá para ficar parado e achar que o que sabe é suficiente porque está mudando. E eu acho que tem que entender muito sobre relações humanas. Independente da formação, não acho que todo mundo de recursos humanos tem que ser psicólogo, mas entender sobre funcionamento das relações, sobre empatia, sobre, sabe, como é que as coisas funcionam, né? Fazer coaching, ser sujeito de mentoria, de coaching, para poder fazer isso também, porque eu acho que o que as pessoas mais precisam é disso, dessa orientação e desse encaminhamento. Sim. A parte técnica mesmo é a mais fácil de fazer, né? Todo coach tem um coach, né? Sempre. Para se desenvolver, para crescer nisso. Legal, muito bacana. Vamos terminar aqui com uma mensagem final da Paula para o pessoal que está nos ouvindo. O que você quer deixar assim de... eu queria primeiro agradecer o convite, que é uma delícia sempre conversar com você, né? Sempre temas gostosos. E deixar para todo mundo, assim, uma reflexão, né? De como é que a gente precisa, nesse momento, assim, também tão tecnológico e tão diferente de mudança, cuidar mesmo mais das pessoas. Então, quando a gente fala de profissionais de recursos humanos, o elemento humano, seja você de recursos humanos ou não de recursos humanos, né? Cuida das pessoas e cuide de si mesmo, porque as pessoas também às vezes cuidam dos outros e esquecem de si. Muito bom, Paula. Super obrigado. Valeu. Obrigada. E você também que está assistindo a gente, muito obrigado. A gente se vê num dos próximos episódios. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia, Soulan Recursos Humanos e Thomas International.